Boa noite, pessoal. Então tá, vamos dar início nessa aula. Nas duas últimas aulas nós falamos sobre o processo de laminação, certo? Hoje a gente vai começar então o assunto de extrusão, processos de metais, né? Ou polímeros, a gente vai falar um pouquinho sobre esse material lá no finalzinho, tá? Processos de extrusão. Bom, o que são os processos de extrusão, né? É um processo industrial que foi desenvolvido por volta lá de 1800, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Tá? Inicialmente foi utilizado uma prensa hidráulica para extrusão de tubos. Uma importante revolução nesse processo ocorreu na Alemanha lá em 1890, mais ou menos 100 anos depois, quando a primeira prensa de extrusão horizontal, né, foi fabricada para extrudar metais com pontos de fusão mais altos do que o do chumbo. Antes era feita apenas a extrusão de materiais de chumbo. O equipamento utilizava um falso pistão para evitar o aquecimento, né, da haste principal, nosso êmbolo. A extrusão é um processo de conformação mecânica que consiste na compressão indireta, certo? Consiste, então, em forçar a passagem de um metal através de uma matriz, né? A matriz é aquela geometria específica em que a gente deseja ter a forma do nosso material, com seção transversal inferior à do material base, conferindo a forma da matriz ao meu produto, então. Ela pode ser cheia ou vazada. Quando a gente diz que ela é cheia, na verdade a gente tem uma peça, né, maciça. A matéria-prima da extrusão pode ser um lingote ou um tarugo, né, de cobre, de alumínio, de magnésio, de chumbo e também de aço, tá? São muito as peças feitas de alumínio, por exemplo, é um material de fácil conformação. Tipos de extrusão, tá? Nós temos a extrusão direta, indireta e por impacto, né? Quando a gente está falando de extrusão direta, a gente pode ter ainda a direta lateral e a direta hidrostática, tá? Cada um tem as suas características, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro vamos falar da extrusão direta, tá? É quando um tarugo cilíndrico é colocado numa câmara e forçado por um atuador hidráulico através de uma matriz, né? Eu faço força naquela minha peça para que ela seja extrusada. A abertura da matriz pode ser circular ou de outro formato, né? A geometria final que desejo ter a minha peça. Para proteger o pistão da alta temperatura e abrasão resultantes do processo, né? Até porque a minha extrusão pode ser feita a quente, emprega-se um bloco de aço chamado falso pistão entre a minha matéria-prima e o meu êmbolo. Assim, né, eu acabo preservando o meu êmbolo e o meu falso pistão acaba sendo um material de sacrifício, né? Porque com o tempo, principalmente devido às altas temperaturas, né, ele acaba se deteriorando, às vezes ocorre oxidação e principalmente abrasão. Utiliza-se ainda um pedaço de grafite entre o falso pistão e o material, para garantir que todo o material passe pela matriz, né? O grafite é uma espécie de lubrificante sólido, né? Então ele permite que não fique colado, digamos assim, né, o meu material base e o meu êmbolo. Deixa eu aceitar o colega, Mike. Temos um exemplo, então, de uma compressão direta, né, de uma extrusão direta. Eu tenho, então, o meu tarugo, né, o meu êmbolo, que vai fazer a força contra o meu tarugo, a minha matriz, que é aquela que eu tenho a geometria que eu desejo ter o meu produto. Entre o meu êmbolo aqui e o meu tarugo, a minha matéria-prima, né? Eu tenho um falso pistão, posso também ter grafite, né? Para permitir que todo o material
quando chega aqui na extremidade do meu tanque, tá? Ele seja totalmente extrusado e que ele não fique colado, então, também no meu êmbolo. Na extrusão direta lateral, a diferença é que a matéria-prima ela é forçada na vertical e sai pela horizontal, tá? O processo é o mesmo, a única diferença é que a gente tem as forças, né? Uma horizontal e outra vertical. Esse tipo de processo tem como vantagem, então, que o próprio peso do meu material ajuda a inibir as forças que eu preciso ter para atuar, tá? Como eu tenho aqui, além do meu material, a força-peso desse material, né? À medida que ele vai sendo extrusado, né? Eu consigo colocar menos força devido ao material que já tem ali dentro. Trouxe um videozinho para vocês darem uma olhada em processos extrusados. Não dei bola para as animações de alguns deles, tá? No inicinho. Essa, então, é a minha matriz, né? A força que eu desejo colocar no meu produto. Esse processo de extrusão é por injeção, né, de material através de um parafuso. O meu êmbolo tem a forma de parafuso. Meu material vai ser conduzido através do parafuso, tá? O parafuso permite que eu não precise colocar tanta força no meu pistão. A própria geometria do parafuso, né, empurra o meu material para frente. Ele é injetado na minha matriz. Vai, então, preencher toda a minha matriz. Para todo mundo o videozinho saiu sem volume? Ou vocês conseguem escutar? Tem volume aqui. Tem? É, sem volume também tá. Como é que eu consigo mudar ele aqui? Nenhum deles tem explicação, tá? Eu vou explicando, mas vocês me escutam durante o vídeo, né? Sim? Tá. Eles têm som, tá? Mas é o som do equipamento, não é nenhuma explicação, eu vou falando com vocês no meio dos vídeos, tá? O importante mais é a visualização, porque quando a gente fala do processo, né, a gente sempre começa com as geometrias mais simples, a gente faz tarugos, né, sejam quadrados ou sejam circulares, mas a gente também pode fazer geometrias mais complexas. Cada vez mais a gente tem tecnologia para isso, tá? Vamos falar então da extrusão direta hidrostática, tá? O diâmetro do tarugo é menor que o diâmetro da câmara, que é preenchida por um fluido hidráulico, certo? A pressão é de mais ou menos 1.400 megapascais. É transmitido ao tarugo através de um pistão. Não há fricção nas paredes da câmara, né?
com a matéria-prima. Esse método foi desenvolvido nos anos 50 e evoluiu para o uso de uma segunda câmara pressurizada, né, mantida a uma pressão mais baixa, e a chamada extrusão fluido a fluido, que reduz os defeitos do extrudado. Tá? A gente vai falar sobre os defeitos, então, de peças que sofrem extrusão. Ela minimiza esses defeitos, principalmente, né, melhorando a qualidade superficial. Essa extrusão, a hidrostática, aumenta a ductilidade do material, causada pela alteração, né, no campo de tensões, de pressões. Porém, as vantagens essenciais do método são a baixa fricção, pequenos ângulos de matriz, né, e altas relações de extrusão. A extrusão hidrostática ela é realizada usualmente a temperaturas ambiente, né, do óleo vegetal, mas também pode ser realizada em altas temperaturas, quando eu estou fazendo ceras, polímeros ou vidro. Podem ser extrusados por esse método uma grande variedade de materiais e polímeros, formas sólidas, tubos e outras formas vazadas, né, como o favo de abelha e perfis. Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma extrusão hidrostática, certo? Então, o que vai fazer uma pressão direta é o fluido hidrostático. Não vou ter contato, né, da matéria-prima com a minha câmara. Né? A matéria-prima vai ter contato com o fluido e o fluido vai ter contato, né, com o meu pistão. Isso preserva tanto a minha câmara, tanto o meu equipamento, como melhora a qualidade superficial, né, do meu produto extrusado. Na extrusão indireta, a matriz se desloca na direção do tarugo. Deixa eu aceitar o Guilherme. Como não há movimento relativo entre o tarugo e as paredes da câmara, né, as forças de atrito e pressões necessárias são menores do que na extrusão direta. Por outro lado, como o êmbolo é furado, né, as cargas a serem utilizadas são limitadas e não é possível obter perfis, né, com formatos muito complexos. Esse processo também é conhecido como extrusão reversa ou extrusão invertida. Tá? Ele tem algumas vantagens, que são as baixas cargas, né, o movimento relativo entre o meu êmbolo ali e a minha matéria-prima faz com que eu possa atuar com cargas menores, só que eu não consigo fazer geometrias muito complexas, né, e nem trabalhar com materiais com resistências mecânicas muito altas. Esse é um exemplo, então, de uma extrusão indireta, né? Em vez de eu ter um êmbolo aqui, ó, na minha extremidade, junto ao final aqui, né, em contato com a minha matéria-prima, eu vou ter no êmbolo, né, ele vai ter contato com a minha matriz, ele vai empurrar a minha matriz, né? No lado onde ficava, então, o meu êmbolo, lá na extrusão direta, eu vou ter um anteparo. E ele vai ser, né, esmagado, a minha matéria-prima vai ser deslocada até esse anteparo, né, e o meu êmbolo vai fazer uma força de mesma direção, né, e sentido contrário ao meu produto extrudado. A extrusão por impacto, tá? Ou extrusão inversa. É similar à extrusão indireta e frequentemente, né, incluída nas categorias de extrusão a frio. O punhão desce rapidamente, né, sobre o tarugo e é extrudado para trás. A espessura da seção extrudada é função, né, da folga entre o punhão e a cavidade da minha matriz. A maioria dos metais não ferrosos podem ser extrudados por impacto, usando-se prensas verticais e taxas de produção de até 2 peças por segundo, tá? É um processo muito mais rápido do que a extrusão direta e indireta. Tá? O processo permite produzir seções tubulares de paredes muito finas em relação de diâmetro, né, espessuras de mais ou menos 0,005 metros, tá? Por esta razão, a simetria das peças e concentricidade do punhão são fatores muito importantes, né? Se o meu pulsão, então, tiver não concentrizado, né, ele vai acabar fazendo uma parte da parede do meu produto, né, mais fina que a outra. Então, a concentricidade, né, nesse processo é essencial.
assim como as tolerâncias dimensionais também. Aqui a gente tem um exemplo, então, né, do meu punhão. Eu vou colocar aqui a minha matéria-prima, vai acontecer o impacto, né, e esse material vai se deformar e criar, então, a geometria do meu êmbolo aqui. Trouxe um videozinho para vocês. Ó, ele é bem rápido, a matéria-prima cai aqui pelo canto, ó. Ela cai, ela é empurrada então para o meu orifício, ali para minha matriz, né? E o meu punção então empurra essa matéria-prima, se conforma, né? E cria o formato do meu punção aqui, ó. Ele retira, eu tenho um equipamento aqui que faz com que ele caia, né? Ele cai aqui na minha esteira. E ele pode fazer até 2 peças por segundo, tá? É um processo rápido. Uma das desvantagens é que eu não consigo fazer por extrusão, por impacto, tá? Materiais com resistências muito altas, senão eu teria que ter um equipamento com altos valores de potência. Sobre a máquina de extrusão, tá? A máquina de extrusão é uma prensa hidráulica comumente horizontal. Ela tem mais ou menos 300 toneladas forças, de até 8.000 toneladas forças, tá, gente? 1 tonelada força, às vezes o pessoal trabalha com quilograma força, só para vocês terem noção, tá? Inclusive é bom anotar, porque alguns exercícios trabalham com tonelada força. 1 tonelada força tem 1.000 quilograma forças, tá? 1 tonelada força equivalente a 1.000 quilogramas força. Anotado? O que pode adotar, né, o sistema de acionamento hidropneumático ou oleodinâmico, né? A prensa de extrusão é essencialmente um conjunto de cilindro-pistão hidráulico, em que o cilindro necessita de constante alimentação de líquido sob pressão para fazer a movimentação do pistão. Na alimentação oleodinâmica, o fluido é mantido no cilindro sob pressão constante, com auxílio de uma bomba de vazão regulável. Em função da velocidade de extrusão, cujas principais características a serem consideradas, né, sobre pressão máxima atingida e a velocidade de resposta ao comando dessa velocidade de alimentação, na alimentação hidropneumática já se adota um acumulador de pressão variável, em que é um recipiente sob pressão contendo um líquido, né? Ela pode ser água com pequeno teor de óleo em emulsão, pressionado por um gás, tá? Que normalmente é ar. A resposta se obtém nesse sistema de acionamento é de elevada velocidade. Além do conjunto pistão-cilindro hidráulico, né, do sistema acoplado de alimentação do fluido sob pressão, a gente deve considerar ainda algumas partes básicas da máquina de extrusão, que é o pistão de extrusão, né, o principal componente, o recipiente, a camisa e o conjunto suporte de ferramenta, né, e a estrutura como um todo. A gente tem aqui, então, o cilindro hidráulico, né, o meu pistão hidráulico, meu pistão de extrusão, que é quem vai fazer a extrusão propriamente dita na minha peça, né? Eu vou ter o meu disco, posso ter o meu disco ou não, né? Que é o que vai preservar a vida do meu pistão. Posso ainda ter aqui grafita para permitir, então, uma melhor lubrificação entre a minha matéria-prima e o meu disco, tá? Tenho a minha placa de apoio, faz parte toda da minha estrutura, né? Conjunto de suporte da fieira. Tem um tirante que vai segurar minha máquina, tá? A gente viu alguns exemplos, né, de extrusão de metais, tá? Mas hoje também se faz muito a extrusão de polímeros, tá, gente? Muito. Garrafas PET são feitas através de extrusão de polímeros. Essas garrafas de água
de 20 litros são feitas através da extrusão de polímeros, tá? Como a gente está trabalhando com material mais maleável, a gente tem algumas vantagens, né, à frente da extrusão do metal. A gente consegue fazer geometrias mais complexas que as dos metais. A good start is injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Ó, primeiro eu tenho a alimentação do meu polímero na minha injeção, né? Eu vou fazer uma alimentação por um parafuso sem fim. É injetado matéria-prima, então, nos meus moldes. A minha matriz, ela se separa em dois aqui para que eu consiga retirar com facilidade o meu molde da matriz, né? E esse em azul é a refrigeração, então, da matriz, tá? O meu polímero entra a altas velocidades, é injetado na matriz. É injetado na matriz e depois refrigerado. Water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and/or vacuum controls to properly size the product as it passes. Posso fazer perfis longos, né, tarugos, enquanto eu alimento o meu extrusor, né, ele vai fazendo uma peça sem fim, que pode ser cortada na dimensão que eu quiser posteriormente. Forrinhos de casa são feitos por extrusão, tá, gente? Where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shell Potes hoje em dia são feitos por extrusão. Só tem uma pequena diferença aí no processo de extrusão do metal e do polímero quando eu estou fazendo, né, ou garrafas ou potes, tá? Que primeiro eu faço a extrusão. Primeiro eu faço a extrusão, né? E depois eu injeto ar para que ele preencha a minha forma desejada. Isso aqui são aquelas garrafas de 20 litros, ó. Eu faço a extrusão, então, de um tarugo, depois eu injeto ar, ele se estica, né, e cria a geometria da minha segunda matriz. An outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously rotating wheel mechanism. The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruder die, blow the parison into a bottle, as garrafas PETs, ó, é injetado o material, depois esticado esse material e inflado, né, para ter a geometria ali de uma garrafa. É feito o arremate, então, da boca da garrafa. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of the product and to use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits. The very popular sales of plastic bottles for carbonated beverages has created a unique process for blow-molded bottles made specifically from polyethylene terephthalate, or PET. For PET blow molding, bottles are first created in a test tube shape, injection molded preform, and then, in a separate operation, reheated and blown into their final shape. This two-stage process creates bottles that we, as consumers, know to be thin-walled, yet capable of containing gaseous carbonated beverages without losing pressure or exploding, even if they are dropped. In the blown film extrusion process,
thin plastic material for products like garbage bags or the sheeting used in construction, industry, and forestry are produced. A very thin die opening, which is often fed by multiple extruders, faces upward in a round shape. A tall, thin, continuous bubble is produced vertically by this process, and it's cooled as it flows upward, typically 30 feet or more, where it is then folded and brought back down and placed onto rolls or converted into popular film products. Plástico filme é feito por extrusão, tá? E depois laminação. And all these processes, from injection Desculpa, é um molding processo to film integrado, extrusion, então eu faço a extrusão do rely meu on material, polymer products to support depois eu their faço a productivity. laminação do mesmo, tá? Sobre as ferramentas de extrusão. As ferramentas para extrudar, né, matrizes ou fieiras, podem apresentar diversos tipos de perfis, sendo que a escolha deste, né, vai depender do tipo de metal que eu estou trabalhando, né, e a condição de trabalho também. Na extrusão, existe um ângulo ótimo de abertura ferramenta, tá? Que é o que a gente chama de ângulo de trabalho. É um ângulo determinado, né, com dificuldade, devido à notável influência das condições incertas de atrito existentes para esse ângulo, criado pela movimentação do tarugo no recipiente de extrusão, pela elevada tensão de compressão contra esse recipiente, pelas condições superficiais de lubrificação do tarugo, tá, e do recipiente. As seguintes condições, né, devem ser consideradas para o estabelecimento de perfis. O que a gente leva em conta, então, quando a gente vai fazer a extrusão de perfis? A gente leva em conta a propriedade do metal a ser extrusado, tá? As tolerâncias de distorção do material, né? Cada material tem as suas características mecânicas e, entre elas, capacidades de deformação, tá? As tolerâncias de distorção. Os níveis de tensão aplicada, né? Quanto de força eu preciso ter no meu processo para, de fato, conseguir fazer a extrusão daquele material. A contração térmica do extrudado, porque normalmente a gente faz extrusão a quente, tá? Então, a dilatação térmica do meu material tem que ser levada em conta. E o escoamento uniforme e equilibrado do metal pela matriz, tá? Isso é outra característica mecânica, que é as tensões de escoamento daquele material. Os diferentes tipos de matrizes têm suas características similares, né? Procurando simetria da seção transversal, tá? A gente tenta evitar cantos vivos também. Então, a gente, às vezes, né? A gente não consegue fazer uma matriz totalmente simétrica, mas a gente tenta sempre deixá-la o mais simétrica possível e sem cantos vivos, tá? Porque a chance do meu material sair com defeito, no caso de assimetria e cantos vivos, é muito grande, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, a gente tem furos de diferentes espessuras, aqui, diferentes tamanhos, tá? Se a gente colocar furos balanceados, a chance de uma maior homogeneidade, né, no meu produto final e uma facilidade no meu processo de extrusão também, tá? Aqui a gente também tem um canto vivo, se a gente puder de alguma forma arredondar esse canto, facilita também nas forças, né, que eu vou ter que ter para fazer então o meu processo de extrusão. Alguns exemplos de matrizes de extrusão, tá? Eu posso ter diferentes geometrias. Outros exemplos de matrizes de extrusão. Grandes, pequenas, algumas muito grandes, dependendo do que eu for fazer. Tá? As etapas do processo de extrusão. Então, a gente pode dividir ela em 5. São elas: a alimentação da prensa, né, com um lingote ou um tarugo de matéria-prima, mais um disco entre o pistão e o material. Tá? Eu vou dar início à minha extrusão, então, com o avanço do pistão em relação à minha matéria-prima. Então, ele vai ser, meu pistão vai entrar dentro do meu cilindro. Eu tenho o fim da extrusão, né? Eu sempre preciso fazer um acabamento no final do meu produto extrudado. Eu vou retirar da ferramenta e do extrudado, né, com o resíduo do tarugo, que é esse resíduo aqui final, né? A gente nunca consegue fazer um produto final sem um acabamento aqui no final. Eu preciso fazer a remoção desse excesso. Recuo do meu pistão e corte, né, desse resíduo do tarugo.
Depois eu faço a retirada, né, da casca do tarugo com o avanço do pulsão, né, usando o disco de raspagem. A gente consegue, então, classificar os diferentes materiais estrudados, tá? A classificação dos produtos estrudados é realizada de acordo com a forma da seção transversal que esse meu produto tem, tá? Então, os produtos são barras, podem ser redondas, quadradas, hexagonais, tá? Arames, tubos e perfis. Esses perfis, eles podem ser ou maciços, né, ou ocos, ou cheios ou vazados, tá? São sinônimos, de formas diversas. Os materiais metálicos mais comumente estudados são o alumínio, né, que tem uma resistência mecânica menor, o cobre também, e algumas ligas. Mas outros metais não ferrosos, de aplicação também podem ser estudados. Tá? Tubos e barras de aço podem ser produzidas pelo processo de extrusão, tá? Mas isso ocorre de forma limitada pelas dificuldades operacionais. Tubos a gente consegue fazer ou por laminação, com costura e sem costura, né? E também por extrusão. Os materiais, como os aços carbono, aços inoxidáveis e algumas ligas de aço, exigem elevadas temperaturas para diminuir a resistência mecânica do meu material e pressões de trabalhos que criam dificuldades, né, de lubrificação. Em consequência, impõem, né, baixa velocidade de trabalho, porque são equipamentos muito grandes, pesados, então a velocidade de... Por favor. Quando eu tenho equipamentos muito grandes, né, com potências muito altas, normalmente as minhas velocidades de trabalho são menores, tá? Algumas pequenas. Abaixo. Peraí. Aqui não vai. Não, tudo mais. Voltamos. Sobre a extrusão a quente, tá? É feita em temperaturas elevadas, assim como laminação a quente, que não tenham suficiente ductilidade, né, à temperatura ambiente. Então, naqueles materiais com maiores resistências mecânicas, de forma, então, a reduzir os esforços necessários no processo. Apresenta alguns problemas, como a oxidação, né? A oxidação ela é facilitada a altas temperaturas, o desgaste excessivo da matriz, justamente pelas altas temperaturas, que também promovem a abrasão. Algumas medidas preventivas podem, né, sanar ou minimizar o efeito dos problemas mencionados. Um exemplo é o pré-aquecimento da matriz, tá? Que serve tanto para manter o tarugo aquecido no processo, não ter o resfriamento, e assim reduzir o efeito do resfriamento, quanto a prolongar a vida útil, né, da matriz, porque quando a gente recebe uma matéria-prima muito quente em contato, né, com a minha matriz fria, eu acabo tendo um choque térmico. Isso acaba diminuindo, né, a vida útil da minha ferramenta com o tempo. Faixas de temperatura que a gente trabalha, mais ou menos, de extrusão para vários metais. O chumbo a gente faz a extrusão a quente a mais ou menos 200, 250 graus Celsius. As ligas de alumínio entre 375 e 475. As ligas de cobre entre 650 e 950, os aços, né? Como os aços vai depender muito da concentração, vão de 875 até 1.300 graus Celsius. E ligas refratárias, né? Basicamente cerâmicas, trabalham sempre com temperaturas mais altas, vai de 975 até 2.200 graus Celsius. Sobre a extrusão a frio, desenvolvida lá nos anos 40, é um processo que combina operações de extrusão direta, indireta e forjamento, que a gente ainda vai ver. O processo foi aceito na indústria, particularmente, né, para ferramentas e componentes de automóveis, motocicletas, bicicletas e acessórios, né, e equipamentos agrícolas. O processo usa tarugos cortados, né, de barras laminadas, fios ou chapas. Esses tarugos menores, que tem de mais ou menos 40 milímetros de diâmetro, são cisalhados e têm suas bordas ajustadas por retificação. Tá? Diâmetros maiores são usinados a partir de barras com comprimentos já específicos. Praticamente todos os metais usados na extrusão
a quente podem ser extrusados a frio, tá? Mesmo os aços. Entretanto, né, deve-se considerar que a extrusão de um certo perfil pode ser realizada a quente, mas não a frio, tendo que ser alterado, né, os parâmetros de extrusão, velocidade, ângulo de matriz, tá? Não é só a resistência mecânica, o ângulo de incidência dele na matriz, do material na matriz também faz diferença. Embora componentes extrudados a frio sejam, em geral, mais leves, fabricam-se componentes de até 45 quilos e comprimentos de até 2 metros. Metais obtidos pela metalurgia do pó, que a gente viu lá no início, tá? Também podem ser extrudados a frio. Aqui a gente tem umas desvantagens e desvantagens do processo a quente em relação ao processo a frio, tá? As vantagens são melhor propriedades mecânicas resultantes, né, do encruamento, desde que o calor gerado pela deformação não recristalize o metal, né, desde que ele não faça um tratamento térmico, controle das tolerâncias, requerendo então pouco ou nenhuma operação posterior de acabamento, melhor acabamento superficial, devido à parte pela qual a não existência de camada de óxido, que é o que se cria quando a gente aquece o material, né, no processo a frio, não se cria então essa camada de óxido. Eliminação do pré-aquecimento do tarugo, taxas de produção e custos competitivos com outros métodos, né? Algumas máquinas são capazes de produzir mais de 2.000 partes por hora, tá? Partes são pequenas partes de peças. E as desvantagens, né? É a magnitude da tensão do ferramental de extrusão, né? Quando a frio é muito alta, especialmente para trabalhar peças de aço, né? A dureza do pulsão varia de 60 até 65 HRC. E a matriz, né, de 58 até 62. Algumas propriedades dos produtos extrusados ainda. A redução de área é um fator, né, determinante na microestrutura do extrudado, né? A gente falava lá de redução, né, de produtos laminados, o quanto ele reduz, tá? A gente também tem que levar em conta essa redução, né, de área nos produtos extrudados. Partindo-se de um lingote, né, e adotando-se uma relação de redução de 4 a 10 para 1, tá? É diminuir o seu tamanho 10 vezes menos até 4 vezes menos, obtém-se uma estrutura orientada, tá? Dentro das especificações. Reduzir mais de 10 vezes o tamanho original, tá? A gente acaba tendo uma microestrutura muito encroada, tá? Podendo ter muitos defeitos. Na prática de extrusão, são comuns relações de redução de 10 até 60 para 1. A microestrutura, né, da seção transversal pode apresentar de maneira não uniforme quanto à forma e ao tamanho de grão, e essa variação de microestrutura pode ser diferente ao longo do comprimento de extrudado. Quando a gente tem geometrias muito complexas, e principalmente assimétricas, né, a gente tem uma microestrutura localizada em alguns pontos diferentes da demais do corpo do meu material, né? Então eu posso ter fragilidade em alguns pontos, principalmente aqueles pontos menos espessos, né, em que eu tenho cantos vivos ou angulações menores. As propriedades mecânicas ficam dependentes do tamanho e a forma do grão, da natureza do metal ou da liga, né? E tratamentos térmicos posteriores, caso eu queira fazer. Nem todo material, né, que foi extrudado precisa sofrer posteriormente um tratamento térmico. Aqueles de geometria muito complexa, normalmente, tá, sofrem tratamento térmico, porque eles ficaram muito encruados. As características dimensionais são controladas, tornando-se como referência as tolerâncias das dimensões de diâmetro, tá? Ou de arestas, que são os cantos das minhas peças, né? Dentro de determinadas faixas de grandeza. Para o comprimento controlar-se a flecha máxima da ondulação. Sobre o fluxo de material extrudado, né? A minha vazão de trabalho. O fluxo de metal determina a quantidade e as propriedades mecânicas do meu produto, tá? O fluxo de metal vai influenciar diretamente na velocidade do meu processo. O fluxo do metal é comparável ao escoamento de um fluido no canal, tá? É o quanto ele
tem de vazão ali na minha matriz. Os grãos tendem a alongar-se, né, formando uma estrutura com orientação preferencial. O que é isso? Os meus grãos, normalmente, eles são redondinhos, não muito perfeitos, né, mas tem uma estrutura redonda. Quando eles são estrudados, né, eles tendem a alongar-se. Então, isso acaba tendo uma estrutura orientada. O que são estruturas orientadas? Aquelas que têm, né, como, por exemplo, as fibras. Elas têm estruturas orientadas, são corpos alongados, né, de acordo com as fibras. Tem um problema, né, quando eu tenho orientações preferenciais, que eu tenho uma facilidade de ruptura na mesma direção do alongamento, né? Quando eles são circunferenciais, quando eles são redondinhos, direitinhos, né, é mais fácil de eu manter o meu controle mecânico ali. Quando eu tenho trincas, por exemplo, com a geometria arredondada, tá? É mais dificultada a propagação da trinca. Enquanto eu tenho estruturas alongadas, tá? A trinca consegue se dissipar no mesmo sentido da minha orientação. O fluxo inadequado de material, né, a vazão de produto, ela pode causar inúmeros defeitos no meu processo. Uma das técnicas de observação do fluxo consiste, né, em seccionar um tarugo, cortar ele ao meio ali, e marcar uma das faces com um quadriculado. As duas metades são colocadas juntas na câmara e estrudadas. Após a extrusão, as partes são novamente separadas para exame, tá? O que é isso? A gente corta um tarugo ali, marca um quadrado, faz uma área de amostra, tá? E faz a extrusão novamente. Se o meu corpo está ficando alongado, quando eu faço uma nova seção, né, eu consigo ver como se fosse risquinhos, como se fosse fibras. Se ele não está se alongando, eu ainda vou ver, né, grãos mais redondinhos. Na figura a seguir, pode-se observar, né, o resultado desta técnica para 3 situações típicas de extrusão direta e uma para extrusão indireta. Tá? Isso é o que acontece, então, com a geometria microestrutural do meu material, né, após a extrusão. Ela acaba se alongando. Um alongamento em excesso pode causar vários defeitos. Aqui é a imagem das figuras mesmo. Quanto menor, né, a saída da minha matriz, maior vai ser o meu alongamento. Aqui eu tenho uma pequena diferença de seção transversal, diminuiu só um pouquinho, tá? E ele segue a ter a mesma estrutura. Quanto menor a seção de saída, maior, né, é a modificação estrutural do meu material. Ali na A é a deformação quase homogênea, né? Caso típico de atrito baixo no container com um tarugo bem lubrificado, extrusão hidrostática ou extrusão indireta. Na B, o aumento do atrito nas paredes do container, né? Elementos do centro do tarugo sofrem alongação. Então, a extremidade do material ela vai tendo atrito com as minhas paredes e ela vai tendo dificuldade de escoar, enquanto o meio ele consegue escoar com mais facilidade. Então, você acaba tendo um alongamento da microestrutura mais no meio do que nas extremidades. Ó, aqui, ó, como a diferença de seção é pequena, né, ele acaba sendo todo arrastado. Aqui, como a diferença de seção é grande, né, aqui tem um atrito muito maior, porque é uma vazão maior para sair para um orifício menor. Então, acaba acontecendo o atrito e fica ficando aprisionado o material aqui, né, enquanto o meio tem um escoamento facilitado. Isso faz ter essa ondulação aqui bem grande. Ali na D, o atrito na interface, né, do tarugo, onde o escoamento é concentrado no centro e se desenvolve um plano de cisalhamento interno. Ocorre também quando a superfície do tarugo é resfriada, né, por um container frio. E na produção de tubos por... e a última também lá, a D, tá? Essa daqui, ó. Também, ó, eu tenho uma matriz aqui com cantos mais arredondados, né? O que faz a minha matriz se manter mais perfeita. Quando eu tenho cantos vivos na minha matriz, ó, também tem uma tendência de ondulação grande da minha microestrutura. Sobre extrusão de tubos. Na produção de tubos por extrusão, um mandril,
no extremo, né, do êmbolo de extrusão deve ser instalado. Esse mandril se estende, né, até a entrada da matriz de extrusão, e a distância entre o mandril e as paredes da matriz determina, então, a espessura, né, do tubo que eu estou confeccionando. Esse processo, quando se faz o uso de um tarugo maciço como matéria-prima, o mandril, né, move-se coaxialmente com o êmbolo, porém, seu movimento é independente dele. Aqui um exemplo, eu tenho meu tarugo, meu mandril, né? E eu vou fazer então a extrusão desse meu material na forma, né, do meu mandril. A diferença de diâmetros do meu mandril e da saída da minha matriz, que é o que vai ditar a espessura de parede do meu tubo. Ó, meu material vai sendo extrusado, tá? E vai sendo orientado. A velocidade de saída do material, tá? É mais rápida do que o meu mandril, tá? Então, essa diferença aqui vai se alongando, ó. Aqui eu tenho, digamos que eu tenho 10 centímetros em 3 segundos de trabalho, tá? Mais 3 segundos, essa distância vai aumentando. A velocidade de extrusão é maior que a velocidade, né, relativa aqui do meu mandril. Quando se faz o uso de uma prensa de extrusão de dupla ação, o primeiro passo é fixar, né, o tarugo com o êmbolo, enquanto o mandril se retrai. No próximo passo, o tarugo é mandrilado, né, com o mandril apontado, ejetando, né, uma bucha de metal através da matriz. Então, o êmbolo avança e extruda o tarugo, né, sobre o material para produzir o formato do meu tubo. O terceiro método que se usa também, utilizado, né, para ligas de alumínio e magnésio, consiste no emprego, né, do tarugo sólido, com uma matriz especial com um êmbolo convencional sem esse mandril, tá? O metal é forçado a escoar através de esse orifício, separando em torno de uma ligação central que suporta um pequeno mandril, tá? Então, na verdade, eu tenho ali a extrusão do meu material em uma superfície, né, em uma área que vai formando o meu tubo, sem a presença do meu mandril. Os orifícios separados se unem na parte posterior da matriz e o metal é soldado numa câmara em torno do mandril. Dessa forma, o material deixa a matriz na forma de tubo. Como o metal é unido no interior da matriz, não ocorre a contaminação, né, por atmosfera, por ar. E o metal fica sem descontinuidade interna. Um dos problemas da soldagem dos tubos, né, é a descontinuidade interna, a diferença de tensões que ele vai ter. Então, eu minimizo isso quando ele não tem contato, né, com o ar. Além dos tubos, esse tipo de matriz também é utilizado para produzir perfis vazados de formas complexas, normalmente ligas de alumínio. Tudo que eu vou produzir com geometrias muito complexas, eu acabo tendo que usar materiais com resistências mecânicas menores, né? Aços, por exemplo, normalmente eu só consigo produzir geometrias mais simples, porque os meus esforços para trabalho são muito grandes, tá? Esse aqui, ó, é o exemplo de uma câmara, né, de soldagem, onde vai ser extrusado aqui meu material. A matéria-prima pode ser vazada, porém, dependendo do processo de fabricação desse furo, né, e do material extrudado. O tubo pode conter uma camada considerável de óxido nas paredes. A extrusão dos tubos pode ser direta ou indireta. Tem um videozinho de extrusão de tubos para vocês olharem, ó. Tá pegando a minha matéria-prima. Aqui é o aquecimento da minha matéria-prima. É feito um furo ali para facilitar o acoplamento no centro, né, do meu tarugo. Colocado o meu disco, então, para preservar o meu pistão, né, a vida útil do meu pistão. Ó, meu mandril foi colocado ali no meio. E eu faço a extrusão do meu tubo. Essa partezinha aqui eu corto, não consigo fazer o aproveitamento total de matéria-prima, né? Uma partezinha vai ficar sempre encostada no disco.
ele segue então e depois ele vai ser resfriado. Opa, fechou aqui. Aqui. Falar um pouquinho sobre os defeitos, né, comuns de aparecer nos meus produtos estrudados. Os defeitos que podem aparecer nesses produtos, então, em função dos diversos fatores, né, de influência referentes ao material. Lembrando que os defeitos dependem diretamente da qualidade do meu material, tá? Mas alguns defeitos, eles são oriundos do processo, principalmente das condições de operação. Vazios internos na parte final do estrudado é comum, tá? Decorrentes do problema do modo em que se escoa o material. Uma velocidade de extrusão muito alta, principalmente no final do processo, pode acentuar a presença desse defeito, então, que é quando eu literalmente tenho vazios, né, na minha microestrutura. Trincas de extrusão de direção perpendicular à direção de extrusão, tá? Decorrentes de defeitos na matéria-prima, tá? Por isso a necessidade da qualidade do material, tá? Decorrentes de defeito da matéria-prima, ao ser empregada a uma temperatura de trabalho muito alta, associada não a uma velocidade elevada, pode gerar trincas no meu material extrudado. Escamas superficiais, tá? Ocasionadas pela aderência de partículas do material dentro do meu cilindro, da minha superfície do cilindro, provenientes da ação de desgaste ou da quebra de camadas superficiais do recipiente, tá? O recipiente, então, recebe material a alta temperatura, ele vai se desgastando e conforme ele vai perdendo, né, a qualidade superficial, vai criando pequenos orifícios, ondulações, o material ali começa a se acumular, tá? Então, o cilindro acaba influenciando diretamente na qualidade superficial do meu produto. Riscos de extrusão causados por irregularidades superficiais na ferramenta, tá? Isso também dentro do meu cilindro. Se eu tenho resíduos de material grudado na minha parede, ele vai fazer riscos, né, no meu produto. E inclusão de partículas de material estranho, que são arrastados longitudinalmente, tá? Também é a presença de partículas ali que não deveriam estar ali, em vez de ficarem coladas no meu cilindro, elas acabam se colando à minha peça e saem junto com o meu produto extrudado. Bolhas superficiais provenientes de gases retidos dentro do meu processo, pode acontecer também. Marcas transversais provocadas pela parada da prensa, retomada do movimento. Tá? O movimento deve ser contínuo. Se eu tenho algum tipo de vibração nesse meu movimento, se ele para e volta, normalmente fica marcado na minha peça. Por isso que o comprimento total da minha peça deve ser feito em um único movimento contínuo, sem paradas. E manchas e perda de cores também ao longo do meu produto podem aparecer. Ainda pode ser encontrados defeitos provenientes de falta de homogeneidade estrutural, tá? Como granulação mais grosseira em uma parte ou outra, segregações, que é particuladas, provocadas pelos processos de preparação do lingote fundido, tá? Segregações é quando eu tenho um material homogêneo, eu aqueço ele, tá? E acaba se separando parte dos materiais, o mais denso fica embaixo e os materiais mais leves ficam em cima, tá? Se eu não tenho um processo de fundição adequado, ele acaba acontecendo essa segregação, que é conduzida, né, para o meu material final. Aqui alguns defeitos, ó, causados pela extrusão a frio, a marca do meu material não deveria ter, deveria ser liso. E as forças na extrusão, tá? A gente consegue calcular a força requerida para o processo, dependendo da resistência do material, tá? Alguns outros parâmetros devem ser considerados, mas esses são os principais parâmetros para a gente ter noção da força que a gente precisa aplicar para fazer, então, um material extrudado, tá? Ele leva em consideração a área inicial do meu tarugo, tá? A área de seção transversal, tá, gente?
Se ele é um tarugo cilíndrico, eu vou levar em consideração só o meu diâmetro, o meu raio, não o comprimento dele, tá? Essas duas áreas são referentes à minha área de seção transversal. Por favor, anotem essas duas fórmulas aí. A força requerida no processo de extrusão é igual a A0, tá? A0 é a área inicial do meu tarugo ou lingote, vezes K. K é a constante de extrusão, que eu vou ensinar vocês como ler na tabelinha lá. LN, tá? É logaritmo. Isso diz... LN, logaritmo? Não, LN só. Tem na calculadora de vocês, tá? Agora eu mostro pra vocês como calcular. A0, de novo, a área inicial do meu tarugo. E A1, a área final também da seção transversal do meu tarugo. Anotem essa equação, por favor. A constante de extrusão, tá? Ela depende do material em que eu estou trabalhando e da temperatura de trabalho. Anotada a fórmula, gente? Sim. Então tá, né? A0 é a área inicial, A1 a área final, K é a constante, LN eu mostro para vocês agora, tá? O logaritmo neperiano. Essa aqui é a tabela, né, de constante de extrusão. É a partir dela que a gente consegue, então, o valor de K, tá? O que ela leva em consideração? Vou diminuir aqui só para vocês verem. Do meu lado esquerdo, aqui, ó, eu tenho a minha constante de extrusão em uma unidade, quilograma-força por milímetro quadrado, tá? No meu lado direito, também na vertical, eu tenho a mesma constante de extrusão, só que em outra unidade, megapascal, tá? Normalmente a gente usa quilograma-força por milímetro ao quadrado, mas caso eu queira outra unidade, posso utilizar também em megapascal, tá? Enquanto na vertical, eu tenho aqui embaixo temperaturas em Kelvin, tá? E aqui em cima, temperaturas em graus Celsius, certo? Então, vamos lá. Como a gente faz a leitura nessa tabela? Eu vou fazer a leitura da temperatura de trabalho, primeiro, digamos que a 1500 graus, a 1500 Kelvin, tá? E vou ver o material que eu estou trabalhando. Estou trabalhando com aço inox, tá? Então, eu vou na temperatura de 1500 Kelvin, aqui, e subo até atingir a minha linha de aço inox. A minha linha de aço inox está aqui, ó. Aí, depois, eu faço a leitura da minha constante. Pode ser a direita ou a esquerda. Normalmente, a gente faz, né, a esquerda em quilograma força por milímetro quadrado, tá? Estou aqui, ó, em aço inox. Fui a 1500, cheguei na minha linha de aço inox. Vou levar ela até o final da minha esquerda para ler o valor. Bom, se aqui é 60 e aqui é 80, nesse risquinho aqui vale quanto? 65? 65, né? Nessa de cima eu tenho 80, aqui eu tenho 60. Bem no meio eu tenho 70, né? Mas eu estou nesse aqui. Se aqui é 70, o de baixo é 65, tá? A gente tem que fazer a leitura do gráfico. E aí a gente descobre a constante, tá? Tem essa tabelinha que é os mais utilizados, e aí depois eu tenho outras tabelas com outros materiais também, tá? Vamos fazer um exercício então. Exercício 1, tá? Calcule a força necessária para realizar a extrusão de um tarugo de aço de 50 milímetros, de um diâmetro inicial, né?
que o perfil de saída do produto extrusado seja um quadrado. Então, eu tenho um tarugo com diâmetro na área circular e vou extrudar, né, um produto quadrado de lado igual a 20 milímetros. E que a extrusão ocorrerá a temperatura de 815,5 graus Celsius, tá? Então, o que eu anoto? A minha área da seção do diâmetro inicial, tá? Então, meu diâmetro inicial é 50 milímetros. Eu quero fazer um produto quadrado, de lado 20 milímetros. Então, o lado do produto final é de 20 milímetros. E a temperatura é 815,5 graus Celsius. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Beleza, o que eu tenho de informação? Sei que o meu diâmetro inicial, né, 0, vale o diâmetro, vale 50 milímetros. E o meu produto final, vou botar 1 aqui, ó, é quadrado. E o meu lado vale 20 milímetros. Bom, ele quer saber a força que eu preciso ter para conseguir fazer esse meu material extrudado, tá? O que é a força de extrusão? Vou botar aqui. Força de extrusão é igual a A0, né? A área inicial vezes K, que é a minha constante de extrusão, vezes Ln, logaritmo neperiano, né? De A0, área inicial, dividido por A1, a área final. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa encontrar a área 0. Tá? Qual é a geometria do meu tarugo? É circular, tá? Como é que eu calculo a área de um círculo? Π R ao quadrado. Tá? Já anotem isso aqui, porque vocês vão usar mais adiante com certeza. Normalmente é quadrado e circular. Outras geometrias, né? Se for triangular, aí a gente procura a fórmula na internet, mas os mais comuns é esse, tem que saber, tá? A área da minha seção circular vai ser πr ao quadrado. Então, vamos lá. Esse daí eu uso direto no serviço, Natália. Direto? Ah, é? Então, tu já sabe o que vai dar mais ou menos. Tu usa a tabelinha também? Tu usa o gráfico? Não, eu uso a fórmula direto quando eu quero fazer a área de um círculo para preencher, botar barra chata, alguma coisa do tipo, eu já uso ela direto. Isso, eu achei que era da extrusão mesmo, tá? Porque eu apresentei para vocês o gráfico, que é mais fácil, é só correr as linhas. Só que também tem uma tabela, só que a tabela é muito longa, é difícil de achar, então o gráfico é mais fácil. Então, π, qual é o valor do raio? 25 milímetros, certo? Porque é πr ao quadrado. 50 milímetros é o diâmetro, né? Se o diâmetro é 50 milímetros, o raio vai ser 25. Quanto dá a minha área 0, tá? A minha área inicial, pessoal? (25 ao quadrado vezes o π. O π tem na calculadora, lá embaixo. O π é onde tem EXP, lá embaixo. Só que tá no comando Shift. Tem que usar o comando Shift. Acharam o π? (25 ao quadrado vezes π. Tá lá embaixo, ó. Aqui. Acharam?
Tá, vamos lá, pessoal. Vocês não estão interagindo comigo. Qual o valor da área inicial? Deu 1963 milímetros. Milímetros, o quê? Vírgula. Quadrado. Quadrados, tá? Área, milímetro, ou metro, ou centímetro, ao quadrado. Volume, ao cubo, tá? Então, temos a área inicial, 1963. Vamos calcular a área final, área 1. A área final é de um quadrado, tá? Como é que é a área do quadrado? Lado vezes lado. Área 1 igual, qual o valor do lado do quadrado que ele me disse que quer ter? O produto dele, 20 milímetros. Então, é 20 vezes 20. Qual o valor da minha área 1? 400 milímetros. 400 milímetros quadrado. Tá? Já temos a área inicial, já temos a área final. Vamos procurar o K, tá? Nos falta o K. O K, a constante de extrusão, a gente olha lá no nosso gráfico, tá? Então, vou espelhar aqui de novo o nosso gráfico. Aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui juntos, então. Qual é o meu material? Lembram do exercício? Aço. Aço, tá? E qual é a temperatura? 815,56, tá? Ele deu em graus Celsius, então a gente vai começar a ler aqui de cima. Ele nos deu em graus Celsius, então vamos procurar, né? Aqui em cima. Eu tenho 537, tarará, 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 tarará. A próxima leitura é exatamente os 815,56. Então, eu sei que em cima desse risco aqui, esse risco é exatamente 815,56. Eu vou correr ele até encontrar o meu gráfico de aço inox, que é esse aqui, ó. Esse aqui em aço inox, não, desculpa, em aço. Desce mais um pouquinho aqui, ó. Meu aço aqui, ó. Meu, não sei se isso é amarelo, laranja. Aqui o meu aço, ó. Desci os 815 até encostar no meu gráfico do meu aço, tá? Agora eu vou fazer a leitura ou para a esquerda ou para a direita. Normalmente a gente faz para a esquerda, em quilograma força por milímetro ao quadrado, tá? Qual é a nossa unidade de área? Milímetro ao quadrado. Então, vamos trabalhar com quilograma força por milímetro ao quadrado. Se a nossa unidade de área der em metro, aí a gente trabalha com megapascal. Mas quase sempre é quilograma força por milímetro ao quadrado, tá? Então, estou aqui, ó, corro até os meus valores de constante de extrusão. A minha constante vai ser 60. 60 o quê? Aqui diz a unidade dela, 60 quilogramas forças por milímetro ao quadrado, tá? Aqui do lado sempre diz a unidade. Aqui, 837,78 graus Celsius. 1093,33 graus Celsius, tá? Então, a gente leva junto o valor da unidade com a gente. Voltamos lá para o nosso exercício. Então, quanto vale a nossa constante? Vale 60 quilograma força. Opa! Quilograma força por milímetro ao quadrado. Bom, já temos todos os nossos valores da nossa equação. Então, agora só vamos substituir. Qual é a minha equação? Força igual a área inicial vezes a minha constante de extrusão
vezes ln, né, logaritmo neperiano de a inicial sobre a final, tá? Vamos substituir nossos valores. Força igual, quanto vale a área inicial? A área inicial vale 1.963 milímetros quadrados. Quanto vale o meu K, né? A minha constante de extrusão, 60 quilograma força por milímetro quadrado, vezes o meu ln de área inicial, os mesmos, 1963 milímetros quadrados, dividido por 400 milímetros quadrados, tá? Para facilitar, vamos resolver primeiro esse ln aqui, tá? Se eu tenho milímetro quadrado em cima com milímetro quadrado embaixo, eu corto, tá? Então não fica unidade nenhuma aqui. Cortei as duas unidades. O ln vocês vão fazer tal como está aqui, tá? Vocês vão botar lá na calculadora ln, o ln diz do lado do log, ali, ó. Lá no fiozinho. Tem o próprio cilindrozinho, log, e no último ali, ln, tá? Então, vocês vão fazer ln, abre parênteses, 1963 dividido por 400, fecha parênteses, e aí dá enter. Que valor nós encontramos? Uh, 1.590, seria isso? Não. Deu alguma coisa muito grande esse teu. 1,59. 1,59. 1,59. Eu sempre confundo ponto com vírgula na calculadora. E que era só por causa do ponto. Isso. Eu me perdi aqui nos pontos e vírgula às vezes. Aí. Porque senão dá os valores... O numeral tá certo, mas a magnitude muda bastante, né? Então, 1,963 milímetros quadrados, que multiplica 60 quilograma força por milímetro quadrado vezes 1,59. Aqui não tem unidade, porque uma cortou com a outra lá. Já vamos aproveitar para cortar aqui, ó. Eu não tenho milímetro quadrado multiplicando aqui, milímetro quadrado aqui dividindo, então corto isso aqui, tá? Vou fazer, então, essa multiplicação. 1963 vezes 60 vezes 1,59. Quanto vai dar isso? Deu... Não é merda, eu me perdi nisso aqui. 1.187,2. 187.000,2. Não. Quanto deu aqui? Peraí, deixa eu ver aqui fazendo o meu. 360, 187.360. 270. Depois desse 287. Vou fazer aqui também. $360,2. 187.360,2. É isso aí.
O meu deu 187,27 não, 187,270,2. Vou fazer de novo. O meu também, Marcos. O meu também deu 270 vezes do 360 ali. Deixa eu ver no meu. 270. 1,923 dividido por 400. Tá, e aquela conta anterior, professor, eu não achei aqui na calculadora, era LN, abre parênteses, LN, 1900, abre parênteses, abre, 1963, 1963, dividido por 400. Só não 400. pode esquecer de fechar o parênteses. Fecha parênteses. Ah, Aí eu não dá fechei, eu fechei o parênteses antes do Aí vai 400. dar erro, né? Ah, tá, então tá, lá, LN, Abre parênteses. aparente, 1963, Dividido dividido por 400, 400 e fecha parênteses. 400 e fecha parênteses. E enter. E enter. Ah, aqui, tá certo. 1,59. Ok. Isso, 1,59. Tá, vocês podem ter arredondado algo a mais do que eu aqui, então, tá? Quanto deu de vocês? Mas 1,59 vezes 60 vezes 1963, Uhum. aqui, 187.270. Foi isso que acharam? Isso. 187.270. Isto. Tá? É 270,2. Mas a gente está trabalhando com um número que magnitude? 187 mil. Não vai ser aquele vírgula 2 que vai fazer diferença. Então, a gente deixa só no número inteiro quando a gente está falando com força. Tá? Quando a gente está falando de tamanhos pequenos, a gente leva em consideração muito a vírgula. Mas quando a gente está falando de força, a magnitude de 1000 não vai ser aquele 0,2 que vai fazer diferença. Tá? Então, qual é a unidade que sobrou aqui? Qual é a unidade dessa força? Quilograma. A gente cortou um milímetro quadrado com milímetro quadrado, sobrou quilograma força. Horrível. Arroba. Quilograma. Vou tomar banho? Vou tomar banho. Todo mundo chegou nesse valor? Ótimo. Então, chegamos ao valor de 187.270 kg/força. Exercício 2. Tá? O exercício 2 é um pouquinho diferente. Desejo utilizar uma prensa hidráulica de carga máxima de 162 toneladas força, tá? Na obtenção de peças extrudadas, onde o diâmetro do tarugo de cobre inicial é 80 milímetros e o diâmetro da peça final igual a 45 milímetros. Encontre a temperatura mínima de obtenção em graus Celsius, né, que essa prensa poderá trabalhar. Tá? Aí complicou um pouquinho. Agora ele não quer a força. Ele tem a força. 162 toneladas força. Tem o diâmetro inicial e tem o diâmetro final. Ele quer a temperatura. A partir de quem que eu vou encontrar a temperatura de trabalho? Vai ser a partir da minha constante de trabalho, tá? A gente vai ter que fazer o trabalho inverso. A gente vai ter que achar o valor da constante para achar a temperatura de trabalho, tá? Isso é bem comum. Eu tenho já a força na minha prensa hidráulica. Tenho o meu diâmetro inicial e tenho o meu diâmetro final. Mas que temperatura que eu preciso trabalhar, né? Para chegar a esses meus diâmetros com essa prensa que eu tenho? Vamos encontrar. Então, vamos lá.
Vou só apagar tudo aqui. Pronto. Vamos lá. O que eu tenho de dados, tá? Ele me deu, então, o meu diâmetro inicial. Meu diâmetro inicial é 80 milímetros. O meu diâmetro final é 45 milímetros. O meu material é cobre. E a minha força é de 162 toneladas força. Primeiro, já vou passar essas toneladas forças, porque eu trabalho com que unidade? Quilograma força, tá? 62 toneladas força são quantos quilogramas força? Passei para vocês lá no meio da aula. 162.000 quilogramas força. 162.000 quilograma força. Tá? Uma tonelada força é 1.000 quilograma força. Então, de tonelada força para quilograma força, eu multiplico por 1.000. Bem, tenho os meus dados, né? Vou para a minha equação. O que eu preciso? Preciso da minha área inicial. Área inicial, πr ao quadrado. A área inicial, ele diz que o meu diâmetro inicial vale 80 milímetros. Se o meu diâmetro inicial vale 80 milímetros, o meu raio vale 40 milímetros. Então, π 40 ao quadrado. Qual o valor da minha área inicial? Cento 16. Peraí. Vou botar aqui no calculador. (1.600 metros ao quadrado). Ah, mas falta o π aí para ti. Oi? Vezes o π? Vezes o π. Deu 5.026. 5.026 milímetros ao quadrado. Esse 1.600 é só o 40 ao quadrado. Faltou o π para ti. Né? É π vezes 40 ao quadrado? Não. Isso. Π. Ah. O π tem que botar o shift lá embaixo. O π aqui, ó, tá lá embaixo. Aqui. Isso. Em amarelo. Aí primeiro shift, né? Π vezes 40 ao quadrado. É shift π vezes 40 ao quadrado. Isso. Dá erro. De novo. Tem Shift. alguma coisa errada. Shift π vezes 40. Isso. Aí depois do 40 tu bota o quadrado. Tem o símbolozinho do quadrado aqui, ó. Isso. E Enter. Ah, tá aqui. Fechou? 5,026. 6 quadradinhos que a gente considera ali da área, tá? A minha área final, A1, é os mesmos, né? Porque dessa vez eu tenho um tarugo área circular e vou fazer outro tarugo menor também de área circular. Então, a fórmula é o mesmo. πr ao quadrado, tá? Ele disse que
o diâmetro do meu produto, né, vai ser 45 milímetros. Se é 45 milímetros, né, o meu raio, esse é o meu diâmetro, o meu raio vai ser 22,5. Divido os 45 por 2. E uso a mesma equação. Π vezes 22,5 ao quadrado. Quanto eu vou ter de área final? Mil quinhentos e 1590. 1.590 milímetros ao quadrado. 22. Beleza, já tenho quase tudo, né? Vou lá calcular a minha constante, então, para encontrar minha temperatura. A minha fórmula diz, a fórmula é sempre a mesma, tá, gente? Que é a minha área inicial vezes o meu K vezes Ln de área inicial dividido por área final. Tá? Vamos substituir tudo. Qual o valor da minha força? 162 mil. Tá? Igual a área inicial, 5.026. Que multiplica o meu K, que é o que eu quero encontrar. Essa é a foto dela final, Ezequiel? Vezes Ln. Opa, ficou muito feio esse Ln. Ln de área inicial, 5.026, dividido pela área final, 1.590. Tá? Primeiro vamos resolver isso aqui, ó, tá? Para a gente transformar em um único valor para facilitar. Vamos resolver só essa parte. O resto a gente copia igual. 162 mil igual a 5.026 vezes K vezes... Qual o valor disso aqui só? Ln de 5.026 por 1.590. 1,15. 1,15. Encontrei isso também. Todo mundo encontrou 1,15? Esse aqui que a gente faz Ln, abre parênteses, 5.026 dividido por 1.590, fecha parênteses. 1,15. Tá? Eu encontrei Então, 3,16, ô, Natália, Oi? tem como me explicar por que eu encontrei 3,16? Alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Abre na tua calculadora aí. Ln, Tá. abre parênteses, 5.026 dividido... Onde é que eu encontrei ele? Ah, tá. Pera aí que eu não encontrei. Pera aí, tá. Agora eu faço, tá. Tá do lado do log. Parênteses. Ah, beleza. Abre parênteses, 5.026 dividido por 1.590. E fecha parênteses. Se não fechar o parênteses, dá erro. E Enter. Fechou. Fechou? Fechou, valeu. Então tá. Valeu. Beleza, tenho todos os meus valores, eu só quero isolar o meu K, né? O meu K tá aqui, o 5.026 está multiplicando, o 1,15 também está multiplicando. Se eles estão multiplicando deste lado, passa para o outro lado, dividimos, né? Então, 162 mil dividido por 5.026 vezes 1,15. Isso é igual o meu K. Qual vai ser o valor do meu K, então? 28,02. Opa, deixa eu aqui. 28,02, tá? Que unidade desse K aqui? Qual é a unidade da constante? Quilograma força por milímetro quadrado. Tá?
Como a gente trabalhou com milímetro lá no início, e quilograma-força era tonelada-força, a gente passou para quilograma-força. Então, a unidade final dá em quilograma-força por milímetro quadrado, certo? Sempre vamos trabalhar com essas unidades. Todo mundo achou esse valor? É importante que todo mundo me acompanhe aí. Não, Natália, poderia me explicar só, por favor? Eu estou tentando aqui. O que eu faço? 16? Tá. Pode passar. Qual parte? Essa última, a última. Essa última. aqui? Isso, é. Depois tu fez o LN e achou 1,15, né? Sim, encontrei. Tá? De um lado eu tenho 162 mil, igual, né? 5.026 está fazendo o que aqui nesse lado? Está multiplicando. Então, a gente passa para o outro lado, dividindo aqui, ó. Tudo que está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Se tivesse embaixo, né? Se tivesse dividindo, passa multiplicando, sempre o contrário. Então, esse aqui, ó, tá aqui em cima desse lado da igualdade. A igualdade que a gente diz é esse igual. Tá de um lado da igualdade multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, ó, estava à direita, vai passar para a esquerda, dividindo. Vai passar para baixo. O 1,15 também, ele está aqui, ó, na minha direita da igualdade, multiplicando. Quando ele passa para a esquerda da minha igualdade, ele passa para baixo, tá? Não gosto desse método. A gente fala igualdade multiplicando e dividindo, tá? Mas tem quem decore assim. Se está no lado de cima da igualdade, passa para o outro lado para baixo. Ou se está embaixo, quando muda de lado, passa para cima, tá? Tu me compreendeu? Compreendi, nessa parte da fórmula, eu compreendi só a questão do cálculo. Eu peguei 16 mil ali. É 162 mil. 162 mil. Isso. É aí que eu fiz, no calculador eu botei dividido, eu fiz o cálculo final ali do 5.026 vezes 1,15, né? Aí depois dividi por 16, deu errado, né? Tá, mas é que aqui tu botou 162 mil? Sim, botei. Peraí que eu vou fazer o cálculo de novo. Faz de novo para nós. Vamos aproveitar que tu tá nesse passo aí pra gente... Tu não dividiu o contrário, Patrícia. Ó, só vamos fazer aqui que esse comando é bem útil, tá? Caso tu queira fazer por partes, bota na tua calculadora aí. 5.026 vezes 1,15. Dá Enter. Dá Enter uma vez. Que valor tu achou? Fechou. Deu 5.779. Tá, beleza. Não faz nada, tá? Existe um comando bem legal na calculadora e útil, chamado ANS. Tá lá no final. Vê se tu encontra o ANS. O que é esse comando, gente? Esse comando significa o último valor calculado. Nesse caso, qual é o último valor nosso? 5.779,9. Tu quer fazer o quê? 162 mil dividido por esse valor. Quando tu recém calculou o valor, tu não precisa ter o trabalho de copiar tudo. O que tu vai fazer? Faz direto na calculadora aí, ó. 162 mil. Só escreve isso. 162 mil dividido e aperta no ANS. Fechou. E dá Enter. 28,02. Isso. Para que é o ANS, gente? Por exemplo, o que tu iria fazer agora sem o ANS? Tu ia escrever todo o número, né? 162 mil dividido por 5,779. Se tu recém calculou esse número, tu pode usar ANS, tá? Agora, quem é o ANS? É os 28,08. É sempre o último número que tu deu Enter, tá? Sim. Eu sei que no início é chatinho o ANS, só que depois que tu pega o hábito, a gente usa muito. Porque, por exemplo, para escrever ANS, tu clicou quantas vezes? Uma no ANS. Para escrever aquele valor, ia ser 5,779, tal, 6 dígitos. Tá? Em um cálculo não faz diferença, claro. Mas se vocês usam a calculadora direto, quantas vezes substitui, tá? É um comando. Resumindo, tem que se modernizar, nós temos que se modernizar. Sim, gente. Tá, agora vocês fizeram um cálculo comigo, tudo bem? Em vez de clicar 6 vezes, clicar 1. Agora, se tu usa o dia inteiro a calculadora, faz diferença, né? E é bem fácil, é só o hábito. A calculadora é o hábito de usar os comandos, tá?
ela é mais fácil. A gente que dificulta porque é que nem dirigir, né? A gente aprende a dirigir antes, vai para a autoescola, não dá certo, porque a gente já sabe uma coisa. Depois que a gente pega o hábito, é mais fácil. Chegamos nesse valor de K, então, 28,08. Beleza, anotado? Vamos lá para o nosso gráfico. A gente quer a temperatura, tá? Lembrando ali, ó, que é cobre. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a leitura inversa. No outro exercício, o que a gente fez? A gente entrou com a temperatura e o material e encontrou a constante. Agora a gente vai entrar com o material e a constante e achar a temperatura. É a mesma coisa, tá? O material eu sempre tenho que saber, né? Material sempre ok. Se eu entrar com material e temperatura, eu acho a constante. Se eu achar com o material e a constante, eu acho a temperatura. Tá até riscado aqui para facilitar, tá, gente? Qual é o valor da nossa constante? 28 kgfm por milímetro ao quadrado, tá? Então, eu risquei mais ou menos aqui, ó. Aqui é 20 e aqui é 40. Então, nesse tracinho do meio seria 30, né? Então, eu peguei um pouquinho mais embaixo, porque eu tô fazendo o quê? 28, tá? Então, peguei o meu risquinho. Vou lá, risco, faço a minha linha reta, né? Os meus valores de constante são na verticais e os de temperatura na horizontal. Falei ao contrário. Meus valores de constante na horizontal e temperatura na vertical, tá? Aqui, meu valor de constante, 28. Fiz um risquinho até encostar no meu gráfico de cobre, que nesse caso é azul. Encostei, tá? Agora eu vou cruzar ele perpendicular, ó. Vou fazer, cruzei aqui, ó, risquei até encontrar o cobre. Depois eu faço um risco na vertical. O risco na vertical eu posso ler ou em Kelvin, ou em graus Celsius, tá? Se fosse em Kelvin, quanto daria? Se fosse em Kelvin, quanto daria? Em torno de 1.200 ali, 1.100, 1.200. É, mas tem como a gente... Tá bem em cima da reta, então tem como a gente saber o valor preciso. Tá entre 1.175. 1.125, desculpa. 1.125. Como é que eu sei? O 1.000 tá aqui, ó. E o 1.500 tá aqui, tá? Se o 1.000 tá aqui e o 1.500 tá aqui, aqui vai aumentando de 1.000 até 1.500. Quanto tem de diferença aqui, ó? 500. 500. Tá? E quantos espaços eu tenho? 1, 4. 2, 3, 4. Então, esses 500 tem que estar exatamente fracionado em 4, tá? 500 dividido por 4 dá 125, tá? Então, ele anda de 125 em 125. Aqui começa em 1.000. Mais 125, 1.125. Mais 125. 1.250. 1.250. Mais 1.125. 1.375. Mais 1.025. 125, 1.500, tá? A mesma coisa serve para o grau Celsius, tá, gente? Não importa que é valores quebrados, vocês não precisam chutar um valor aqui, tem como calcular certinho. Qual é a diferença deste traço até este traço aqui? Este aqui é 815,56. E esse aqui? 537,78. Qual é a diferença entre uma medida e outra? Vocês fazem na calculadora, ó. 815,56 menos 537,78. Isso dá 277,78. 815 menos 537. Tá? Então, eu sei que aqui, ó, tem uma variação de quanto? De 277,78. Quantos espaços eu tenho? 1,
2, 3, 4. A minha variação total é de 277,78. Mas eu tenho 4 espaços, então eu divido isso por 4. Vai me dar um valor de 69,44. Então, quer dizer que aqui, ó, eu tenho 537 mais 78. Mais um quadradinho, mais 69,44. Nessa linha, mais 69,44. Nessa linha, mais 69,44. E nessa linha, mais 69,44. Vai fechar os 815,56. Então, em graus Celsius, quanto eu tenho aqui? Peguei a minha diferença aqui, ó, 815,56 menos 537,78 e dividi por 4, vai dar 69,44. Então, aqui, ó, 537,78 mais esse valor vai dar 607,22, tá? Nesse caso aqui, a leitura mais fácil é fazer em Kelvin, né? Mas, caso a gente queira para graus Celsius, pode fazer também, tá? Então, em Kelvin, qual foi a nossa temperatura? Mil 1.125 kelvins, tá? Caso queiram passar para facilitar, quero passar para Celsius, mas quero passar, pode fazer, então, fazer transformação, né? Um transformador de celular, tudo mais, ou pode ler no gráfico, tá? Então, a minha temperatura de trabalho para esta situação aqui tem que ser 1.125 graus Celsius, tá? Essas são as duas constantes que a gente mais trabalha, pressão e temperatura. Em geral, a temperatura eu já mais ou menos trabalho com a mesma, dependendo do material. E o que eu sempre preciso calcular, né, é a minha força de extrusão, que foi o do exercício 1 ali, né? Tirando as novidades do LN ali que a gente não conhecia, mas a gente fez, e as áreas, tranquilo de calcular, né? Foi entendido? Sim. Sim? Então tá, pessoal. Sim. Quanto ao assunto de extrusão, era isso, vou liberar vocês, tá? Qualquer coisa que não tenha ficado entendido, quiserem me perguntar depois, podem me perguntar, tá? Mas na hora da aula é o principal. Se tiverem que me perguntar 5 vezes, me perguntem as 5 vezes. O importante é que fique claro para vocês, tá? Deixa eu conferir os nomes de vocês para ver se eu não esqueci de ninguém. Gabriel, Lucas, Patrick, Milton, Marcos, Bruno, Rogério, Michael, Ariel, e Alexandre. Não esqueci de ninguém? Não. Não? Então tá, gente. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. E amanhã a gente Falou, Patrick e Natália. Boa Não vi noite. que ficou ruim aqui. Ficou ruim? Falou, Patrick, eu não vi se falou. Patrick, Tá ruim a... Patrick Ah, tá. Então tá. entrar na minha turma. Tá, obrigado. Tá? Boa noite pra vocês, Tá, gente. Até amanhã. Já vou postar nossa aulinha lá pra manter atualizado. Boa noite.